Então vamos lá? Agora que está todo mundo me ouvindo bem, então vamos começar aqui mais uma live sobre como que a gente inicia a gestão de custos e precificação em um negócio, tá? Então hoje a noite vai ser bem intensa, a gente vai falar sobre a gestão de custos, sobre precificação e como iniciar isso no seu negócio, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu acho que eu gostaria de falar sobre o objetivo. Por que a gente tem que fazer a gestão de custos em qualquer empresa, em qualquer negócio, né? Então, para a gente quer ter a informação de desempenho, o quê? De um desempenho financeiro e o que mais? E operacional. Mas por que a gente precisa ter o operacional também? Para a gente poder ter conhecimento da nossa produtividade, da nossa capacidade dentro da nossa empresa, né? O quanto eu consigo produzir, o quanto eu consigo fabricar os meus produtos, ou quando a gente fala de serviço, em relação a quanto a gente consegue atender os clientes. E o que ele ajuda muito a gente? Vou até colocar aqui em vermelho porque eu acho que isso é um dos principais objetivos da gestão estratégica de custos, né? Em auxiliar o quê? As tomadas de decisão, né? Então, você sabe por que caminho tomar, ou se está de acordo com o seu planejado e você precisa em qualquer momento ali mudar o caminho, mudar o ramo, ou conseguir o rumo, né? Desculpa, conseguir planejar algo diferente, né? Vamos falar um pouco aqui, eu sei que está um pouco batido, mas sobre a pandemia, né? Quando entrou tudo isso, aquele planejamento que a gente tinha ali para o ano de 2020, a gente ter que se reinventar, a gente ter que fazer um replanejamento sobre a nossa empresa e o caminhar disso, né? Então, se a gente tiver bem estruturado o caminho financeiro da empresa, a gente consegue mudar e criar essas novas estratégias, né? E como que a gente faz isso? Por meio da gestão de custos. O que eu vou fazer com a gestão de custos? O que eu gerencio aqui? Eu faço todo o gerenciamento o quê? Dos gastos da minha empresa, né? Eu consigo ter apenas os custos necessários para a minha operação? Será? Né? Opa. E muitas vezes, o que eu consigo reduzir de custos na minha empresa? Então, o que ele quer dizer? Eu estou gerenciando isso, né? E eu até estou fazendo um resumo de um livro que ele fala exatamente isso, né? Sobre a redução. Então vamos lá. Quando você tem um custo, ele é realmente necessário para aquilo, né? Ele está atingindo o objetivo ou não, tá? Então, muita gente tem medo de reduzir aquele custo e fala assim, mas tem certeza que eu posso? Não vai prejudicar o meu negócio e tal? E esse autor ele fala assim, reduza e você vai ter certeza da necessidade e aí você tem como colocar novamente porque você já sabe por onde ter. Então, por exemplo, eu tenho um fornecedor ou um prestador de serviço dentro da minha empresa que eu posso recorrer em qualquer momento. Então eu posso reduzir isso e aí na hora que fala, puxa, fiz besteira, eu vou lá, coloco. Mas sempre isso, gente, de uma forma organizada e planejada, tá? Não é simplesmente, agora vou cortar tudo isso, só que qual que é a qualidade? Como que você vai atender o seu cliente ou ter qualidade nisso? Então, sempre pensar isso de uma forma planejada e estruturada, tá? E outra coisa, quando a gente fala em gestão de custos, eu não estou falando nada contábil, tá bom? Então, quando a gente fala assim, o que isso vai impactar, né, com o meu contador ou com a minha contabilidade ou em relação a toda a questão fiscal. Não, isso aqui é um gerenciamento
de custos de forma bem estratégica, tá? Não vai afetar a questão de como você contabiliza, o que você deu entrada no seu estoque, quais foram seus gastos ou saída de caixa, tá? Então, a gestão de custos, ela é bem estratégica, ok? Então, só para a gente ter esse alinhamento aqui. E quais são esses benefícios da gestão de custos, tá? O que a gente já tinha falado e eu gosto de frisar bastante é em relação à redução. Mas, Bruno, por que você fala tanto em redução de gastos, né? Porque o que a gente conseguir eliminar ali, ele garante o quê? O aumento do lucro do seu negócio, tá? E aí a gente fala em adequação. Em adequação do que, gente? Adequação dos preços. Por quê, Bruno? Eu consigo adequar os meus preços? Poxa, se eu tenho um custo que ele é realmente necessário e aquilo vai afetar o que a gente mais deseja, que é o quê? A garantia do lucro, né? Porque a gente está também falando do meu negócio que ele tem que ser lucrativo, que ele tem que ter rentabilidade, que ele consiga o quê? Atender às expectativas do empresário para que ele consiga ter a sobrevivência do seu negócio. Ok? E o aumento do quê? Da lucratividade, que eu acabei de falar, né? Então, eu consigo gerenciar por meio da redução no meio da redução dos gastos e adequação desses preços, aumentando aqui a minha lucratividade. E o que isso causa? Mais uma redução. Redução do quê? Dos riscos do meu negócio. Então, eu estou vendo o que está acontecendo, né? Sempre gerenciando a saúde financeira da minha empresa, tá? Então, quando a gente fala assim, você sabe, eu tenho um alto faturamento. Ok, legal que você tem um alto faturamento, mas esse faturamento está adequado para você ter o lucro necessário, né? Então, a gente fala aqui, eu faturei 100 mil reais, mas eu sei quanto que eu estou gastando, ou quando que eu estou recebendo, quando está entrando no caixa todo esse meu faturamento. Eu posso fazer uma venda e essa venda pode ser parcelada no cartão, ou eu faço uma venda que eu vou receber daqui a 30, 45 dias. Né? Então tem que ajustar todos esses dados financeiros para que você tenha a garantia do quê? A garantia da sobrevivência da sua empresa. Então você planejando, reduz, e tendo esses dados, reduz os riscos do seu negócio. E por que eu falo isso, da redução dos riscos do seu negócio, né? Porque hoje, quando a gente fala em pequeno negócio, muita gente se recorre a quem? Ao Sebrae, né? E aí eu trago aqui a citação do Sebrae com um dado estatístico onde 48%, quer dizer, 48 empresas de 100 fecham antes de completar 3 anos de operação. Então, vamos controlar, vamos ter os dados financeiros aqui de produção, né? a sua capacidade de produção da sua empresa. Então, fazer esse gerenciamento e conhecer, por isso que eu falo não só financeiro, lembra lá no começo que eu falei sobre os dados financeiros e operacionais. Então você conhecer a fundo a sua empresa e o quanto que você está operando, o quanto que você consegue, qual a sua capacidade máxima, quanto você consegue vender realmente, né? E conhecer e planejar o que? A demanda. Então quanto eu tenho do mercado, quanto ele está favorecendo o meu negócio, o quanto que eu preciso realmente planejar a minha demanda, o quanto eu tenho de demanda que vá consumir o meu produto, ok? E também conhecer o que? A minha capacidade, que eu venho falando aqui bastante sobre conhecimento da capacidade operacional, né? Então vamos lá.
Mas como que eu sei a minha capacidade operacional, né? Quando a gente fala de produto físico, ele é muito fácil da gente identificar isso, né? Porque eu sei, bom, vamos falar de uma camiseta, tá? Eu tenho uma costureira que ela vai conseguir produzir por dia, tá? Durante 8 horas de trabalho, 15 camisetas. Isso quer dizer, se ela trabalha 23 dias úteis por semana, eu consigo saber esse cálculo, que aí eu vou ver o quê? 15 camisetas vezes os 20 dias úteis que ela trabalha. Então eu sei quanto que ela vai conseguir produzir e medir ali, conseguir atingir essa meta de que ela consiga realmente produzir esses 15. Ela faltou um dia, ou teve algum imprevisto na empresa, como por exemplo a falta de energia elétrica e ela não conseguiu produzir, então eu tenho a minha capacidade máxima, mas eu não consegui atingir isso. E aí a gente pode traduzir isso, por exemplo, para uma empresa que produz bolo, né? Então, será que eu calculo isso como, né? Então quantos bolos eu consigo produzir por dia, mas aí eu tenho que adequar essa minha produção com a minha demanda, ainda mais para produtos perecíveis, né? Porque senão eu vou produzir muito e eu acabo tendo esse desperdício. Então por isso que é bom esse acompanhamento, tanto da demanda quanto da minha produção. Então quanto que eu tenho? Às vezes a gente acompanhando e vendo os dados, né, dia a dia, de quanto que eu estou produzindo, de quanto que eu estou vendendo esses bolos. Por exemplo, eu posso ter o quê? Eu tenho um determinado dia da semana, então ali eu percebo pelo acompanhamento da minha produção que sábado é o dia que eu tenho mais vendas, então eu me planejar ali a produção para aquilo, né? Ou se eu precisar ter uma mão de obra variável ali, ou que venha apenas para me auxiliar aos sábados, e durante a semana eu consigo ter a produção já adequada com a mão de obra que eu tenho, tá? E aí o gerenciamento do que? Da minha margem de contribuição. E aí vem a pergunta, né? Aqui, para vocês que gente, contribuição. Quem aqui controla a minha margem de contribuição por produto? Então me fala aí, gente, vocês calculam a margem de contribuição de vocês por produto? Tá? Escreve aí no comentário, fala para mim se vocês estão fazendo isso, ou se vocês sabem o que é a margem de contribuição, como calcular isso, tá? Então, isso para um pequeno empreendedor, ou na verdade para qualquer empreendedor, mas aqui eu quero focar para pequenos negócios, se estão calculando a margem de contribuição e a margem de contribuição por produto. E eu vou falar um pouco sobre isso. E a tomada de decisão, então, a gente entender que é muito importante a gente conhecer todos os nossos dados para a gente tomar essa decisão. Então, quando a gente fala principalmente de um e-commerce, por exemplo, o frete grátis. O quanto isso, eu oferecer frete grátis para os meus clientes, vai impactar isso no meu negócio, tá? Cupom de desconto, vamos falar agora que a gente está aqui em plena semana da Black Friday, né? Então, quanto isso vai impactar no seu negócio? Você conseguiu negociar com seus fornecedores uma redução do custo disso, ou um planejamento mais de um pagamento mais a longo prazo, ou parcelado, para que você ofereça isso e não se afete o financeiro da sua empresa, né? A entrega ou a promoção de leve 2, pague 1, a entrega de brinde, tá? Então, todo esse acompanhamento financeiro você ter para quando você
for ofertar algum benefício para os seus clientes. Tá? Aí, Kelly, daqui a pouco você vai conseguir calcular essa margem de contribuição dos seus produtos e você vai ver a diferença que faz para o seu negócio e para a tomada de decisão realmente quando você for ofertar mais ou saber quais são os produtos que contribuem mais para o seu custo fixo. E aí, aproveitando o gancho, a gente falar aqui de conceito onde é importante você segregar o seu gasto entre custo fixo e custo variável, porque aí sim a gente vai conseguir ter indicadores dentro do seu negócio. Tá? E o que é custo fixo? Quem que sabe o que é custo fixo? Então, custo fixo é todo aquele custo que é necessário você ter dentro da sua empresa. Né? Então, você abriu a empresa, você já está tendo esse custo fixo. Tá? Então, o custo fixo, ela não depende do volume de produção. O que quer dizer isso? Poxa, sabe aquele serviço da contabilidade que a gente tem que pagar todo mês e tal? Ele é um custo fixo. Por quê? Ele não vai depender da minha produção. Se eu vender 10 cadeiras, ele vai continuar me cobrando aqueles X reais mensal para prestar o serviço dele. Agora, e se eu vender 3.000 cadeiras, ele vai continuar cobrando os mesmos R$1.000, né? Por mais que ele te preste um serviço, então vamos supor, eu pago a contabilidade esse mês veio 1.500 porque eu pedi para ele fazer um serviço a mais para tirar uma certidão e tal, e veio 1.500. Então, quer dizer, variou, né, Bruno? Era 1.000 e eu paguei esse mês 1.500. Não quer dizer que o valor ele tem essa modificação, que ele vai mudar de classificação para variável, tá? Porque ele prestou um serviço a mais para você, só que ele continua sendo custo fixo porque ele não teve essa variação conforme as suas vendas. Tá? E o custo variável? Aí sim, o custo variável, ele está o quê? Relacionado ao volume de produção. Então, voltando aqui para a questão do exemplo da cadeira que eu dei agora, né? Eu preciso de madeira, de estofado, de tecido para produzir isso. Então, quanto mais eu produzo, mais eu tenho gasto com madeira, eu tenho que comprar a madeira, né? Então, se eu produzir, se eu tive uma encomenda de 12 cadeiras, eu tive um gasto ali com esse custo, com esse material, ou com as embalagens que eu tenho que colocar a cadeira para transportar, né, até o cliente, eu pago por isso R$3.000 para a produção dessas cadeiras. Então, todo esse custo dos materiais, dos insumos, ele é um custo variável. Tá? Eu produzi esse mês 7.000 cadeiras, então aumentou o meu custo variável, isso quer dizer, aumentou o meu consumo de insumos de madeira, de estofado, de tecidos, de embalagem, por conta do volume de venda que eu tive ali. Tá? Então, isso é super importante vocês terem clareza do como classificar os seus gastos. Tá bom? E aí eu quero falar um pouco sobre o resultado. O que a gente consegue aqui com toda essa gestão? Eu falei que é exatamente a gestão de custos, o que ele consegue, e a gente falou sobre benefícios, que é a redução de custos. E como que eu consigo fazer essa redução de custos, né? Eu tenho também o gerenciamento de outras coisas. Então, por exemplo, a gestão de compras. Quanto eu consigo aqui negociar com meus fornecedores, né? A questão do preço de cada insumo que eu consumo ali.
Poxa, às vezes a gente tem um fornecedor fidelizado ali com a gente, né? Ele sabe como te atender, ele sabe como atender o seu negócio. É um material, um insumo de qualidade, mas às vezes a gente tem que ir um pouco para o mercado e tentar novos fornecedores, uma negociação diferenciada, né? Ou então até ver o que o mercado está consumindo. Às vezes o seu fornecedor não tem tanta inovação, mas você já fidelizou com ele é um fornecedor que acabou até virando seu amigo, mas fazer essa gestão de compras, acompanhar os seus fornecedores também é importante. Será que eles estão inovando tanto quanto você gostaria dentro do seu negócio? Então, faça essa análise crítica em relação às suas compras, né? E olhar sempre para os seus custos fixos, né? Será que eu consigo reduzir o meu custo fixo? Né? Outro dia a gente estava aqui fazendo a revisão dos nossos custos fixos aqui. O que a gente consegue reduzir? Poxa, mas dá um trabalho, né? A gente estava vendo em relação ao consumo nosso de internet, o quanto a gente está utilizando. Antes a gente tinha bastante a utilização da internet por conta de aula online, etc. Então, será que a gente ainda precisa todo esse consumo? Ou será que na região tem um novo fornecedor, uma nova operadora que ofereça algo melhor e mais barato? Né? Então, será que pesquisar, fazer, vai dar um pouco de trabalho? Poxa, eu vou ter que ligar, vai ter que receber gente aqui para trocar, tal, não sei o quê. Mas essa gestão de redução de cada vez mais dos nossos fornecedores, dos nossos custos fixos, faz parte aí do negócio. Tá? E que mais? A diminuição do desperdício da produção. Né? Então quando eu falei lá sobre o acompanhamento da demanda, quais são os dias que a gente vende mais, ou o quanto realmente eu preciso dessa mão de obra variável ali, ou contratar pessoas extras e tal, será que é necessário realmente? Então, ver aqui em relação ao desperdício de produção, ou vamos falar em relação a restaurante, por exemplo, que é onde a gente faz bastante gerenciamento dentro da linha de produção ali na cozinha, né? Eu tenho a produção e às vezes o quanto é desperdiçado de alimentos ali durante o preparo, a cocção ou o pré-preparo, né? Por exemplo, o que eu consigo utilizar, ou a minha equipe está realmente treinada para que faça o corte, vou dar um exemplo aqui, o corte de legumes sem o desperdício, né? Então, quanto que a gente está produzindo aquilo e reduzindo esse desperdício. Então, eu tenho os legumes, estou descascando os legumes, o quanto que ele está desprezando aquilo, né? E como a gente pode fazer esse gerenciamento? Por exemplo, pesando o quanto eu tenho ele in natura e o quanto sobrou para o meu preparo, né? Então, fazer esse gerenciamento de custos, a gente consegue também analisar o quanto a gente consegue ganhar na diminuição do desperdício da produção. E aí você ganha também no seu lucro, vai sobrar mais daquela receita quando a gente deduz. E aí a gente tem o quê? O custo unitário por produto. Né? Eu calcular realmente quanto custa cada produto que eu produzo. E aí sim vai nos ajudar a ter a tão esperada margem de contribuição por produto. Tá? O que eu tenho aqui? Quando eu tenho o custo unitário por produto, eu consigo calcular certos indicadores. Indicadores, por exemplo, de ponto de equilíbrio, né? A margem de contribuição, que a gente vem falando bastante aqui, que eu vou explicar em detalhes para vocês, e a margem de lucro.
né? O que eu consigo também? Fazer a formação de preço. Ele vai me auxiliar nessa formação de preço. Então, é importante você também fazer esse gerenciamento de custos para você identificar se o seu preço está adequado. Mas, Bruno, só a gestão de custos, ele já me traz a informação de quanto que eu tenho que vender? Bom, aí eu vou falar mais em detalhes sobre precificação, mas ele ajuda você a ter certeza se está adequado ou não, tá? Em relação também ao que? A estratégia de venda, né? Então, quando eu falo a estratégia de venda, o quanto a gente consegue fazer as famosas promoções, né? Então, já falei um pouco até em relação do que a gente está vivendo essa semana aí, de Black Friday e tal. Então, ele vai te auxiliar em quanto você pode chegar, né? O quanto você vai ter aqui de margem de lucro quando você aplicar essas promoções em cada produto. Qual é o produto que eu posso aplicar, né? Às vezes a gente vê, olha, essa semana mesmo eu estava vendo, analisando em relação ao que teve de promoção nessa semana de Black Week. Alguns produtos com 50%, outros produtos com 20%, outros produtos com 30%. Então, por que não colocar? A minha loja inteira está em 50%, né? Então, por quê? Porque tem produtos que a gente tem um lucro menor, eu vou ter que dar um percentual de desconto um pouco menor, para que a gente consiga atingir a lucratividade adequada por produto, ou atingir a minha margem de contribuição necessária por produto. A gente vai ver o que também em relação ao volume de venda, tá? Quanto mais eu estou vendendo aquele produto, mais eu vou conseguir ter em relação ao quanto eu posso ofertar na minha promoção, tá? E aí a gente entra agora em relação à precificação. Então, o que é a precificação, né? Como formar o meu preço de venda? Bom, a precificação é o ato de definir o valor de venda do produto ou serviço. Isso quer dizer, o quanto o cliente deve pagar para obter o produto ou serviço que você oferece. Então, essa é a forma. E aí a gente vai entrar agora nas metodologias que existem em formação de preço. Então, tem diversos autores, pessoas que fazem a promoção disso ou ensinam como fazer a precificação. E aí eu quero mostrar um pouco para vocês das vantagens de uma boa precificação, de uma precificação estratégica, que eu acredito muito no mix dessas metodologias, tá? Para atingir exatamente e sempre o momento certo e adequado de cada empreendedor, tá? Se eu estou fazendo um produto, um lançamento no mercado, quem que é esse meu público, tal? Para adequar esse preço, posso fazer um preço de entrada no mercado e conforme a gente for mostrando realmente o valor ou não, a marca já é bem conhecida e tem um valor adequado no mercado, vai ser outro valor que a gente vai colocar no preço de venda, tá? E aí as vantagens de uma boa precificação, tá? Eu vou conseguir fazer o acompanhamento da saúde financeira da empresa e o planejamento de rentabilidade a longo prazo. Por isso que eu falei sobre em relação à precificação de entrada, precificação conforme a demanda. Então, eu tenho todo esse planejamento. E aqui eu quero destacar para vocês quem são os grandes influenciadores do preço de venda. Então, a demanda, ela tem uma grande importância aqui. Então, o que a gente já falou bastante e muitos autores falam sobre a questão da oferta e da demanda, né? Quanto eu tenho de produto no mercado, eu tenho uma demanda muito alta e pouco produto no mercado, então todo mundo sobe os preços ali por conta
dessa oportunidade que vem. Então, acompanhar essa demanda dos seus produtos e quem é o seu cliente final, né? Em relação aos insumos, tá? Também pode estar no mercado bem escasso. Então, como que você vai fazer para produzir isso? Ou teve um aumento aqui dos meus insumos? Quem trabalha com logística, entrega, que teve um aumento aí dos combustíveis, né, da gasolina, etc. O quanto isso pode influenciar aqui dentro do seu negócio toda essa questão do insumo? Então, quanto aumentou, né, em relação quem trabalha na área têxtil, né, o algodão, quanto teve o acréscimo disso? Então, quanto que impactou e como que eu vou sobreviver? Eu vou repassar isso para os meus clientes. Então, fazer esse gerenciamento. Quem não faz o gerenciamento e não, por exemplo, não fiz a adequação do meu preço por conta disso, então vai o quê? Abaixar sua margem de contribuição, você vai ter uma margem de lucro menor, né? O acompanhamento da economia, seja na economia nacional ou internacional, o quanto que isso pode impactar para o seu negócio, tá? Então, eu vou falar aqui da inclusão de um novo imposto. Se você não colocar isso dentro da sua estratégia ou da sua precificação, ou ver quanto isso vai ter de impacto no seu negócio e na saúde financeira da sua empresa, né? Os gastos fixos, né? Por que gastos fixos, Bruno? Porque às vezes a gente, né, vamos voltar aqui no exemplo da produção da minha camiseta, né? Eu estou com uma demanda alta e a minha capacidade máxima ali é de produzir 3.000 camisetas por mês. Maravilha. Eu tenho a produção de 3.000 camisetas por mês e a minha demanda aumentou significativamente e eu estou vendo que já está ali no meu limite, a minha produção não consigo crescer mais, eu vou ter que contratar uma nova costureira para produzir isso, tá? Isso quer dizer, eu contratando mais uma costureira, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais o acréscimo de mais 3.000 por mês. Então, será que eu estou preparado para isso? Para eu vender e pagar esse custo fixo de mais uma costureira, eu preciso vender em torno de 1.500 camisetas, tá? Então, é importante o acompanhamento desse custo fixo aqui, porque eu vou pagar por mais uma costureira mensalmente ali, eu vendendo ou não, tá? E aí tem a atenção muito especial para o seu cliente, a percepção do cliente no seu produto, no seu serviço, no seu negócio. Tá? Então, o quanto ele está impactando na vida do seu cliente, tá? Quanto o seu serviço, o seu produto está impactando na vida do seu cliente. Você conhece bem o seu cliente, né? A concorrência, o que a concorrência está fazendo de diferente? O quanto ela pode impactar no seu negócio. Então, você conhecer os seus concorrentes, estar antenado no que ele está inovando, no que ele está fazendo de diferente, tá? É importante. Tá? E o quanto é esperado de lucro por você, empreendedor. Então, isso são pontos que influenciam, sim, o seu preço de venda. Então, tá atento bem a todos esses pontos. E aí a gente vem dos métodos de precificação. Tá? Muitos olham para os concorrentes, né? Então, eu quero ver meu concorrente, quanto que ele está vendendo, eu vou colocar um valor abaixo ali e vou começar a vender para captar os clientes dele, né? O mesmo produto, tal, bacana. Mas como que você vai fazer isso? Você vai ter que selecionar esses produtos para você pesquisar, tá? Você vai ter que observar também o quê? O ponto de venda. Às vezes eu falo, o meu concorrente, você está num bairro X e seu concorrente está no Y. É o mesmo público? Né? O ponto de venda ali, às vezes o seu ponto de venda pode ser mais caro do que o ponto de venda do seu concorrente. Então,
analisar essa localização também, né? O perfil de cliente tem que ser o mesmo, tá? Porque o preço, só olhando pro concorrente sem fazer essas análises, pode ficar um pouco desleal com você mesmo, né? Onde você vai colocar um preço igual, só que seus custos são mais elevados, por conta da localização, por conta do perfil de cliente, tá? E ver qual é o seu diferencial ou do seu concorrente. É bem semelhante ou existe algo diferente ali? Tá? E aí, quando a gente está falando da concorrência, você conhece os custos do seu concorrente? Para você falar que você vai colocar o mesmo preço ou inferior para captar esses clientes, tá? Às vezes ele tem uma negociação com o fornecedor ali que impacta no negócio dele, que ele consegue fazer aquele valor. E aí você vai ter que buscar isso, né? Às vezes eu escuto muita gente falando assim, mas Bruna, olha, eu olhando para o meu custo agora, eu não consigo entender como a loja X vende por esse valor. Eu não consigo vender por isso. Eu já liguei para o fornecedor, eu sei que o fornecedor dele é esse e tal. Eu falei assim, como que você tá? Qual o valor que você tá vendendo para ele? Quanto que eu preciso comprar de volume para você abaixar o preço para que eu consiga concorrer com ele, né? E deixar o mesmo preço. Então, essa questão da negociação, a gente não sabe exatamente como que os nossos concorrentes. E aí, se a gente souber, será que a gente tem um volume financeiro, um volume de venda adequada para a gente conseguir essa mesma negociação com os fornecedores? Ou ele tem tanta fidelidade ali, às vezes, né, quando eu falo de gestão de compras, aí vem, eu posso fazer um contrato. Olha, você faz um valor para mim dessas camisetas, né, desse tecido para a produção das camisetas, por um valor bem inferior, mas eu faço um contrato com você de 5 anos. Você vai ser meu fornecedor durante 5 anos. Então ele está garantindo ali um volume de venda, né? O fornecedor está garantindo ali que ele vai receber durante 5 anos daquela empresa e fornecer o insumo ali, o tecido para ele. E o impacto no seu resultado. Tá? Então, se você calcular, peguei o preço do meu concorrente, coloquei aqui dentro da minha empresa, qual vai ser o impacto no meu resultado. Tá? Então esses são os pontos que a gente deve analisar quando você fizer isso. Simplesmente pegar o valor do concorrente. Qual é a outra metodologia que nós temos aqui em relação à precificação? Baseada em custo. E aí sim você precisa fazer a implantação de custos no seu negócio. Bom, eu fazendo a implantação de custos, sabendo quanto eu tenho ali de gasto mensal, eu vou calcular o quê? O custo total por produto, considerando o quê? O meu custo fixo por produto, o custo variável por produto e a margem de lucro desejada, tá? E lembrando sempre o quê? Do imposto ou dos impostos que a gente tem por conta do preço de venda. E aí, ainda tem o quê? As deduções de comissão. Então, por exemplo, você tem vendedores, você tem representantes e você paga a comissão por cada venda, eu estou colocando aqui como dedução. Então, vamos lá. Um exercício aqui simples, eu vou falar que o meu custo fixo por produto... Bruno, mas como que eu vou saber o meu custo fixo por produto? Eu tenho o meu custo fixo total mensal e eu vou dividir pela minha capacidade de produção ali. Eu tenho um custo fixo de R$20 e o meu custo variável por produto, quanto que para a produção de uma camiseta eu vou gastar ali só de custo variável, isso quer dizer de insumo, de embalagem, de produtos que eu vou ter ali, R$50. Então eu tenho o quê? Um custo total do meu produto de R$70.
quanto que eu desejo ganhar aqui? Poxa, eu quero ganhar 40% de margem de lucro. E eu tenho que pagar 12% de imposto sobre o valor de venda. Além dos 3% de comissão para os meus vendedores. Tá bom? Bom, então vamos lá. Qual que é a fórmula correta aqui de calcular o meu preço de venda? Eu vou pegar o meu custo total do produto e dividir pela operação 1 menos a margem, menos os impostos, menos as comissões. Então eu vou transformar o percentual em número absoluto, tá bom? Então qual que é o meu custo total? É a soma do custo fixo do variável, que é R$70. Quanto que eu quero ter de margem? 40%, então 0,4. Impostos 12%, 0,12 e comissão 0,03%. Quanto vai dar isso aqui? Nessa operação matemática aqui, eu vou ter aqui o meu preço de venda baseado em custo tem que ser R$ 155,56. Então eu formei o meu custo aqui, o meu preço de venda baseado em custos, tá bom? E aí eu venho aqui perguntar para vocês em relação a última aqui, método de precificação, que é o baseado na percepção de valor. O que é isso? Baseado em percepção de valor de quem está comprando. Então eu esqueço o custo, né? E eu vou ver o quanto aquilo impacta na vida do meu cliente, de quem está comprando o meu produto ou o meu serviço, né? Então essa aqui, a percepção de valor, é a chave que vai fornecer o meu preço de venda, a ideia de quanto que eu vou vender, tá? E aí vale muito em relação ao posicionamento do produto e do serviço. Isso quer dizer, aquelas empresas que inovam, né? Aqui, ó, deixei aqui, ó, que inovam ou que vende realmente o valor, que vai ser aquela empresa que faz o preço do mercado, né? Então a gente pode pegar aí grandes empresas, vamos falar da Apple, por exemplo, né? Lançou agora a questão do iPhone 13 e tal. Se a gente fosse olhar pro custo dela, será que esse valor que ela está vendendo do iPhone 13, quanto que ela está tendo? Seria esse o valor se eu fosse só calcular pelo custo, né? Será que seria esse valor de 10, 13 mil reais? Né? Quando eu pego todo o custo total e mesmo que tenha um percentual de impostos aí alto, será que seria essa a venda ou ela está fazendo baseado na percepção de valor? O que ela está vendendo para aquele cliente? Ele está vendendo apenas um aparelho celular ou está vendendo uma percepção que quem utiliza aquele aparelho quer demonstrar para os demais, né? Então, poxa, eu tenho um celular da Apple, né? O que está traduzindo para ele aquilo, né? É ter alta tecnologia em mãos, parecer que o status dele em relação aos demais, aos colegas, etc. Tá? Então, é nesse sentido que faz a precificação baseada na percepção de valor. Tudo bem até aqui? Vamos lá? E aí, o que eu considero a precificação estratégica realmente? Tá? A gente ter uma implantação de custos no seu negócio, porque você vai implantar essa metodologia para conhecer o que você tem de gastos, o que você consegue reduzir, o que você consegue eliminar de desperdício ali. Fazendo sempre a análise e a classificação dos seus gastos. E conhecer a sua capacidade de produção. Né? O quanto você consegue
ter o máximo de produção, o quanto você realmente está realizando de produção ali, então o quanto você tem aí de gap entre o que você produz e o que você pode atingir a sua capacidade máxima para calcular tudo isso. Fazer o cálculo da margem de contribuição, então a margem de contribuição, o quanto você tem para contribuir com o seu custo fixo, tá? Fazer a sua análise mercadológica, então você vai continuar vendo seu concorrente ali, vendo como ele está se comportando, vendo como a economia, né, está dentro do seu negócio, o que ele pode influenciar, então fazer esse acompanhamento sempre, não ficar sempre calculando ali e não estar antenado no todo, no global, tá? Então isso é importante você estar sempre atento. O estudo de persona, o que é, né, a persona? A gente fala muito de público-alvo, mas a gente tem que falar um pouco sobre o conhecer a sua persona, né? Então é conhecer quem vai consumir o seu produto ou serviço realmente. Então conhecer, que eu digo, ver o comportamento dela, tá? Ou o que ela está acostumada a fazer, qual que é a faixa etária dela ali, mas no sentido de onde ela frequenta, o que ela frequenta, que lugares, o que ela faz, ela tem filhos, ela viaja, ela trabalha muito, né? Ela tem um consumo consciente ou um consumo exagerado, né? Então é você realmente conhecer o comportamento, os hábitos desse seu cliente. E focar, isso aqui é fundamental na estratégia, que você planejou qual é a sua estratégia, a estratégia da sua empresa para atingir uma maior lucratividade, ok? E agora vamos lá para o cálculo da margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição e como que eu calculo isso? A margem de contribuição é o valor de venda, tá? Ou a sua receita total ali, mas eu vou falar aqui de um produto, tá? Então, qual é o valor de venda dele, representado aqui na cor verde. Então, eu tenho esse total aqui, seria a minha receita, o meu preço de venda, menos os meus custos e despesas variáveis aqui. Então, lembrando, o que é o custo variável lá? O custo com a embalagem, o custo com as taxas que eu tenho por vender um produto, né? O custo com os insumos para a produção daquele produto. E aí, quando eu faço essa operação matemática aqui de redução dos custos variáveis, é o que sobra, é a minha margem de contribuição. E o que sobrou aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai contribuir para pagar os meus custos fixos. Lembra daquele exercício que a gente fez na metodologia de precificação baseada em custo? Eu trouxe para cá. Lembra que a gente falou que tinha um custo de 70 e o meu preço de venda de 155,56 centavos e eu sei que o meu custo variável é de R$50. Então qual que vai ser minha margem de contribuição? R$105. Então é isso aqui que vai contribuir para pagar o meu custo fixo, né? Até fiz uma publicação falando sobre o pote do custo fixo, que quando a gente atinge, é exatamente isso aqui que eu vou falar. Tá? Então eu tenho uma margem de contribuição e aqui eu quero exemplificar para vocês duas situações que muitas pessoas que não fazem esse tipo de cálculo podem estar errando e falando para o seu cliente, não, eu não vou vender a esse preço. Tá? O que eu quero dizer? A minha empresa hoje, ela tem um custo fixo mensal de R$4.000, tá? E a margem de contribuição para cada produto que eu vendo é de R$105, tá? E eu tenho uma média mensal de 30 unidades que eu vendo das minhas cadeiras. A minha margem de contribuição vai ser 30 vezes 105. Eu consigo, a conta ainda não está fechando, tá vendo para mim? Eu tô tendo ainda que colocar dinheiro aqui para cobrir o meu custo fixo. Aí
vem lá um novo cliente, me liga e fala assim, Bruno, eu sei que cada cadeira sua custa R$155, mas, cara, eu preciso comprar 60 cadeiras, mas eu não vou pagar você os 155. Eu vou pagar R$120 por cadeira. Poxa, é uma redução aí significativa. Será? Você, não dá, não cobre ali os meus gastos, mas aí, vamos lá. Vem comigo aqui. Vamos fazer o cálculo, né, dessa minha margem aqui de contribuição se eu vender a R$120. R$120, meu custo fixo, meu custo variável é de R$50. Minha margem de contribuição vai ser de 70. Poxa, de 105 eu vou baixar para 70. Não vou fazer isso. Mas aí vamos lá. Se eu fizer a venda dessas 60 unidades vezes R$70, que é a minha margem de contribuição, eu vou ter uma margem de contribuição total só nessa venda de R$4.200. Então, o que quer dizer isso? Olha só, eu já cobri o meu custo fixo e eu vou ter aqui uma sobra de R$200. Então, por isso que eu falo, cada venda, cada proposta que vocês receberem, se vocês tiverem o conhecimento dos custos de vocês, do custo do produto, do custo, seu custo fixo total ali, você vai conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva. Tá? Então, por isso que eu digo que é super importante e super benéfico você conhecer os custos da sua empresa, fazer a gestão correta. E aí a gente está aqui já quase chegando no final, eu quero dizer para vocês, poxa, eu consegui reduzir meu custo da minha empresa, eu consegui fazer a adequação correta do meu preço de venda e eu tive um lucro agora, estou começando a ter esse lucro. O que eu faço, né, com esse lucro? A indicação de reinvestir. Reinvestir dentro do seu negócio. Como? Capacitando melhor a sua equipe. Então, trazendo essa equipe para você, atualizando a equipe, fornecendo conhecimento para eles ali, né? Tanto do seu negócio quanto do quanto eles estão contribuindo, ou quanto eles podem melhorar a sua produção, a sua negociação, vamos lá da equipe de compras ali, eles se sentirem mais motivados e capacitados para aquela operação que eles estão fazendo ali dentro da sua empresa, tá? Então, acredite na equipe, acredite que a capacitação da equipe vai trazer cada vez mais lucro para você, tá? Então, você tendo uma equipe bem dimensionada, uma equipe envolvida, capacitada, isso vai te ajudar. E aí, você vai aumentar cada vez mais a sua venda e a sua lucratividade. Tá? Às vezes vai ser necessário contratar um especialista. Poxa, estou tendo lucro ali, vou gastar tudo, vou melhorar a minha qualidade de vida, mas vai ali, vai passo a passo. Né? O quanto você consegue investir na sua empresa para que você ganhe a longo prazo. Por isso que eu falei lá no benefício a longo prazo, no começo aqui da live. Né? Às vezes você está sobrecarregado em relação a alguma atividade ali e não está tendo um bom desempenho. Então, por que não contratar um especialista naquele assunto? Você pode entender muito bem da estratégia da sua empresa, onde você quer chegar, mas a contratação de um especialista pode te ajudar ali. Então, fazer a contratação de uma consultoria ou de um profissional ali que conheça a fundo e que vai te ajudar a complementar a sua estratégia. Né? Usar a tecnologia. Poxa, o que eu consigo implementar aqui dentro da minha empresa? Ou até mesmo fazer a automação de algo, de uma atividade super manual ali que você tem na sua empresa e que você consegue, por meio da tecnologia, te ajudar e ganhar no volume ali de produção
ou de uma atividade realmente que vá te auxiliar. Tá? E marketing, né? Acho que investir aí em marketing ou numa capacitação da equipe, que alguém consiga te auxiliar, marketing, ou você mesmo, o empreendedor, investir nisso. A gente vê aí muito em relação ao quanto o marketing digital está auxiliando os pequenos empreendedores a atingir um número maior de clientes ou de pessoas que vão conhecer o seu produto ou o seu negócio, para que você aumente as suas vendas aí. E qual que é a forma correta de fazer isso? Será que você está conseguindo atingir isso? Então, tá vendo como eles se envolvem aqui em relação a um tema que a gente fala de marketing? Ou você aprende mais sobre marketing digital, sobre se o seu negócio ou se o seu cliente não for em relação a marketing digital, mas um marketing mais offline, investir nisso também, tá bom? Bom, esse é basicamente o que eu gostaria de falar para vocês hoje. E aí, como eu falei que hoje eu ia contar para vocês sobre o que a gente está planejando aqui no nosso desenvolvimento. Eu estou há quase um ano aqui entregando conteúdo para empreendedores, fazendo reuniões com empreendedores, entendendo mais o negócio e auxiliando como que eles podem melhorar a gestão financeira da empresa de cada um. E eu venho recebendo bastante mensagens, e-mails de vocês perguntando: Bruno, me ajuda nisso, será que eu estou fazendo de forma correta, tal? E eu gostaria de ajudar mais pessoas, de contribuir cada vez mais com as pessoas para que tenham conhecimento em gestão de custos. E para isso, o que a gente fez? Eu vou fazer aqui um intensivão, tá bom? Entre dia 2 e dia 13 de dezembro, para que você comece o ano de 2020 sabendo gerenciar financeiramente a sua empresa. Tá? Como que vai acontecer isso? Serão 3 aulas ao vivo, tá? Para a gente construir realmente essa jornada juntos, para você conseguir tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Ter realmente o conhecimento de todo esse conceito e colocar a mão na massa, ir lá e aprender e aplicar realmente no seu negócio. Tá? Fazer com que toda a equipe tenha o conhecimento e implante essa cultura dentro da empresa, tá? A cultura de gestão de custos. E aí a gente vai fazer aonde? A gente vai fazer dentro do Hotmart. Você acessando, vai ter... As aulas vão ser ao vivo, mas a gente vai deixar gravado lá durante um ano, tá? Para que você possa assistir isso depois. Não pude... não consegui no horário e tal. Você vai poder assistir, fazer perguntas lá e depois a gente vai ajudando você. Todos que estiverem participando também vão poder opinar ali, vendo. Tá? E dentro desse curso a gente tem aqui alguns bônus que a gente vai dar, que é um material de apoio para isso. Então vai ter um material ali escrito para que vocês consigam revisar, aplicar sempre que necessário ali. A gente vai fornecer também uma planilha para aquelas empresas que não possuem um sistema de gestão, que ainda está ali anotando em planilha, em caderno e tal, algo que auxilie vocês. Tá? E aí, por último, a gente vai fazer uma aula extra, onde a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação, e vai ser uma aula muito bacana que, se vocês se comprometerem realmente nessas 3 aulas ao vivo e aplicarem aquilo, a gente vai conseguir transformar toda essa questão do controle em estratégia para a sua empresa. Tá? Então, essa vai ser uma aula muito bacana. E os 5 primeiros
a gente vai marcar a partir de janeiro de 2022 uma mentoria de 1 hora aí que eu vou, junto com vocês, analisar tudo que vocês fizeram, como foi a implantação de vocês dentro do negócio. Posso fazer isolado com vocês, ou se tiver uma equipe, a gente fazer essa mentoria da equipe dentro da empresa de vocês e falar se realmente essa cultura de gestão de custos, de estratégia do seu negócio está realmente aplicada, tá? A gente vai dar a garantia de 7 dias, isso quer dizer, quem fizer a aquisição desse curso na primeira aula, ao vivo, você tá lá vendo, poxa, isso não é para mim, ou não me adaptei nessa metodologia e tal, só você cancelar o curso e você tem todo o seu investimento aí de retorno, tá? E aí a gente vai falar assim, em relação a esse investimento, né? Qual o valor desse investimento? Então, quanto você vai ter que investir para ter esse curso aqui, adquirir esse curso? Esse curso, ele tem um valor de investimento de R$297, tá? Então é só clicar lá na bio, vai te direcionar lá para a Hotmart, você vai ver todo o que é o descritivo ali, os dias, os horários corretos que vão ter essas aulas ao vivo, tá? Então, acessem, divulguem, vejam os empreendedores que vocês conhecem, que se interessariam por isso, só encaminhar, e qualquer coisa vocês me escrevam, tá? E a gente tira a dúvida. Eu queria agradecer muito a participação de todos e até a próxima, tá bom? Obrigada.